Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme amanhã a sessão da tarde ou sessão Corujão. Poder aí adentrar, chegar aí aonde você estiver. Vamos agora somar, multiplicar e acrescentar aí no seu jardim e no seu cantinho. Vamos que vamos, nobres senhores, acerca do direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidades, todo esse giro nesse arcabouço jurídico. Vamos trazer uma temática acerca dos alimentos gravídicos, que é receber pensão antes do filho ou da filha nascer, ainda no ventre da mãe. Primeiro exemplo, eu posso citar de uma determinada pessoa que durante uma festa de peão, um homem engravidou 3 mulheres diferentes. As 3 vão receber ou irá receber alimentos gravídicos, que é uma prévia, uma antecipação, como se fosse uma pensão alimentícia. Sim, todas as 3 crianças nascidas, mesmo de mães diferentes, talvez numa única semana, quem estava no período fértil era o homem e não era as mulheres. Mas este homem engravidou 3 mulheres em uma única semana. E as 3 têm o direito de receber os alimentos gravídicos para cobertura de qualquer outro problema que possa aparentar, para cobrir o que? Consultas, psicólogos, exames, toda esta bateria de remédios e assim por diante. Entretanto, senhores, os alimentos gravídicos aplica-se supletivamente de acordo com as disposições da Lei 5.478/68, juntamente com a Lei 13.015 do Código de Processo Civil Brasileiro. Recebida a petição inicial, o juiz determinará o que a citação do suposto pai para apresentar sua resposta no prazo de 5 dias. Existe uma outra situação, um exemplo 2, de um homem que conheceu uma determinada mina pelo Facebook e de conversas, de idas e vindas, ficou sabendo que a menina que estava conversando pela rede social era sua filha. E ele recebeu bonitinho a intimação. Foi intimado a comparecer em uma audiência para o pagamento de pensão. São alguns dos exemplos que a gente vê no dia a dia. O outro, terceiro exemplo, de uma determinada pessoa que, depois de separar do seu casamento, que houve ali a confirmação que havia acabado, terminado toda a sua relação, passando-se alguns dias que ele tinha 2 filhos com a ex, de tantas pessoas falar, você é feio. E ele fez um exame de DNA e, para sua surpresa, uma das meninas, ou seja, um dos filhos, que era a menina, não era a sua filha. Mesmo assim, por consideração, ele ainda paga pensão até hoje. Entretanto,
Existem várias situações, exemplo também em Goiás, de irmãos gêmeos, que a mina ficou grávida e ambos tiveram que pagar pensão alimentícia ou, quem sabe, alimento gravídico. Entretanto, senhores, uma outra situação foi de uma mãe que presumiu que o pai fosse o pai da criança, sendo que o homem era estéril. São situações também equivocadas. Entretanto, senhores, como dar a entrada na pensão de alimentos gravídicos? Para ingressar com uma ação de alimentos gravídicos, a mulher deve comparecer às unidades de atendimento inicial da família. Para isso, será necessário o agendamento pelo Disque 129 ou pelo site online. Entretanto, o que é pensão gravídica? Desde 2008, a Lei 11.804 prevê alimentos gravídicos, quando a gestante pede a pensão ao suposto pai da criança para contribuir com alimento especial, medicamentos, assistência médica e psicológica e o parto. A gestante deve apresentar provas, os indícios da paternidade, testemunho, fotos, mensagens trocadas, esse duelo, esse joguinho. Entretanto, pode pedir pensão antes do bebê nascer? Claro! Pela nova lei, a mulher não precisa mais esperar o filho nascer para pedir pensão alimentícia ao pai. Ela já pode fazer isso durante a gravidez. O pedido deve ser feito à justiça, com exame que comprove a gravidez. A mulher também tem que apontar testemunhas e fatos que indiquem quem é o pai, porque a paternidade ela é o que é presumida, enquanto não resolver, presume ser, mesmo que não seja o pai. Toda mulher tem direito a exames, a realizar acompanhamento pré-natal, dar à luz com segurança, a licença maternidade, amamentar o seu filho. O conhecimento das mães em relação a esses direitos é uma arma fundamental para que eles sejam respeitados na prática. E nesse sentido, os alimentos gravídicos se destinam a assegurar ao nascituro uma gestação saudável e segura. Convém ressaltar que a gestante, ao propor a ação de alimentos em face do futuro pai, deve aduzir provas contundentes que convençam o juízo da paternidade alegada, para não ter uma desventura infeliz. Quando o pai tem que começar a pagar a pensão? Se engravidar uma mulher, o homem está obrigado a pagar a pensão alimentícia antes mesmo de o filho nascer ainda na barriga. O suposto pai da criança tem até 72 horas para cumprir a determinação judicial. Caso se recuse, o devedor está sujeito à pena de prisão até 90 dias. Entretanto, senhor, como saber quem é o pai? A maneira mais segura é fazer o teste DNA. Entretanto, o pai tem direito... quais os direitos do pai durante a gravidez? O pai tem direito a 3 dispensas do trabalho para acompanhar a mãe nas consultas pré-natais. A mãe tem direito a não trabalhar devido às complicações médicas com a gravidez que implique risco para si ou para o bebê, pelo período de tempo que, por prescrição médica, for considerado necessária para prevenir o risco. Lembre bem que a gestante ela tem estabilidade de emprego 5 meses, é o prazo legal. E para o pai, ele tem garantia de estabilidade de 12 meses. Entretanto, senhores, quanto aos atestados, a grávida tem direito. A legislação brasileira estipula como forma de proteção à maternidade que a empregada pode comparecer
até 6 consultas, no mínimo, durante a gravidez. Geralmente, o que as empresas têm aceitado é um atestado por mês para consulta médica. Entretanto, nesse giro, qual o valor da causa na ação de exoneração de alimentos? A ação de exoneração de alimentos, impugnação ao valor da causa na ação de alimentos, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial. Por exemplo, não tem uma determinação específica. Suponhamos que o cara é o Ronaldinho, não dá para fixar aí 20%, 30% do patrimônio que o cara ganha. Isso vai determinar aí talvez 1% para quem é a pessoa vai receber muita coisa, diante de milhões que a pessoa recebe. Entretanto, esta avaliação também como saber quem é o pai do meu filho pela ultrassom. É possível? A ultrassom dá para descobrir quem é o pai? Não. Mas a ultrassom serve como um grande aliado nessas horas, para saber em qual data precisamente o bebê foi concebido. Esse exame deve ser feito até a 10ª semana de gravidez. Pode dar uma data mais correta que a gravidez pode ter acontecido. Entretanto, senhores, pode pegar atestado antes da licença maternidade? Existe a previsão de poder, a critério médico, iniciar a licença maternidade 28 dias antes da previsão do parto. Os atestados médicos por motivo de doença podem e devem ser aceitos, independente do motivo, até o dia, a previsão do parto. Entretanto, para as mães que estão desempregadas, há também possibilidade dela receber também um auxílio. Você pode procurar com sua documentação aí no seu INSS aí, do seu município. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento. Se inscreva no canal Edificando a Casa. Vamos fazer amigo? Receba aí meu abraço.